Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Nos últimos programas, este moço falou por diversas vezes sobre PRA. Claro que ele tinha barreira legal. A lei não permitia falar diretamente. Coca Ferraz, PRA teve vitória nessa eleição? Eu acredito que sim, né? Nós gostaríamos que o resultado fosse melhor. Mas nós reelegemos o deputado estadual Roberto Massafera, que tem feito um trabalho brilhante em prol da cidade de Araraquara, em prol da região. Então, merecidamente, foi reeleito, está fazendo um trabalho excepcional. E nós demos uma votação expressiva também para a Márcia Lia, que acabou se elegendo, né? E de forma republicana nós reconhecemos que isso é importante. A própria Edna Martins, né, nossa deputada federal, teve uma votação também bastante expressiva, de forma que eu acho que sim, eu acho que nós fomos vitoriosos. Gostaríamos de uma vitória mais massiva com a eleição da Edna, mas de qualquer forma acho que o resultado foi bom. Roberto Massafera, 93.255 votos. É votação para não botar defeito, hein? Parabéns, hein? Obrigado, Polese. Eu tenho que agradecer aqueles que votaram em mim. Não, fica aqui meu agradecimento, que confiaram em mim. Eu diria que essa votação é uma votação fruto de um trabalho ao longo de 4 anos, né? Eu diria até 8 anos, que o governador Serra ajudou muito numa direção, e agora o Geraldo Alckmin ajudou muito também em outra direção. Mas o grande trabalho deles foi na questão da área da saúde, no apoio aos hospitais filantrópicos, onde a gente ressalta a Santa Casa de Araraquara, o programa do Pró Santa Casa 1, Pró Santa Casa 2 do Geraldo Alckmin, e agora a reestruturação que o governador fez, chamada a Santa Casa de Araraquara, de São Carlos e Matão, hospitais estruturantes. Então, dando uma verba mensal para cada um desses hospitais, 1.200.000 por mês, e para Matão me parece que 400 mil por mês. Então, com isso, deu um oxigênio bastante grande para a sobrevivência desses filantrópicos. Na área da educação, nós conseguimos dobrar as vagas da Ana Ferraz, da ETEC de Araraquara, de Matão, de São Carlos, dobramos as vagas e também estamos instalando uma FATEC em Araraquara, em São Carlos, e o governador também garantiu uma para Matão. O Coca Ferraz, enquanto vice-prefeito e coordenador da mobilidade urbana de Araraquara, falou do PRA. Nós também falamos do PRA. Muita gente ouviu, aceitou, mas a grande parte não quis nem saber de PRA, a partir até dos agentes políticos de Araraquara. PRA acabou, fechou o ciclo. Está começando mais um programa Protagonista da História. Massafera, até dezembro, 31 de dezembro, o senhor vai trabalhar com o Edinho Silva. Mas a partir do ano que vem, vai trocar o Edinho pela Márcia. O que acha da troca Márcia Lia, Edinho Silva? Primeiro, o trabalho por Araraquara na região, acho que o Edinho trabalhou bastante pela região. Eu tenho trabalhado muito pela minha votação, você vê que há um reconhecimento. Eu acredito que ela também vai se dedicar a um trabalho regional dentro das ideias dela, dentro do programa dela. Em São Paulo, na Assembleia, você tem um ambiente político e filosófico. Eu participo de comissão de meio ambiente, de comissão de ciência e tecnologia, participo de comissão de educação, saúde, agricultura, enfim, você vai, participa, dá suas ideias. O Edinho lá é oposição, né? Nós somos maioria, o PT é a minoria, ele é oposição, mas é uma oposição inteligente, porque ele é hábil, ele sabe fazer oposição na hora certa, sabe fazer crítica na hora certa e sabe desfrutar dessa discussão e do grande debate que é a Assembleia, no plenário, discutindo o projeto de leis, pegando falhas, apontando falhas. Então, eu tenho certeza que, do ponto de vista
de oposição ou político-ideológico, cada um tem direito de expressar as suas ideias. É assim que é feita a Assembleia. Marina, no último pleito, foi desconstruída, exemplar e festivamente, com muita capacidade, eu diria extrema capacidade, do PT. Por que o PT e todos os demais que procuraram criticar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, não conseguiram? Não, vamos separar as coisas, bem separado. A Marina, candidata a presidente, junto com a Dilma e o Aécio, é uma coisa. O Geraldo Alckmin, candidato a governador, a reeleição contra o Padilha e contra o SCAF, é outra coisa. O foco é desconstrução do PT. Não. Eles desconstruíram Marina e procuraram desconstruir também o Geraldo Alckmin. Está na Bíblia que você não deve edificar sua casa em cima da areia. Tem que edificar em cima de fundação sólida. Então eu diria que a Marina não tinha uma fundação sólida. O partido dela não foi organizado. Ela veio para o PSB como candidata a vice do Eduardo Campos e teve o azar do Eduardo Campos morrer no acidente. Então houve uma comoção nacional e onde ela teve uma projeção, teve um momento de glória no instante que ela ascendeu. Mas ao longo da campanha, independente de desconstrução, independente de qualquer coisa, foi mostrando a fragilidade de não ter uma estrutura partidária sólida, não ter fundação, essa estrutura. Então a própria, ela sofreu muito, acredito, pouco tempo de televisão, né? Ela tinha 2 minutos, a Dilma 10, o Aécio 4, então enfim, ela sofreu todos os defeitos da política partidária que nós temos hoje. E foi desconstruída de uma certa maneira, com elementos que quem tem 10 minutos de televisão é diferente de quem tem 2 para se defender. O Geraldo Alckmin não, é governador, é sério, é competente, inspira confiança, atendeu todos os 645 municípios do estado, jogou com todos os prefeitos, independente de partido político, teve o reconhecimento, por exemplo, dos prefeitos do PMDB, que deveriam estar apoiando a Dilma, deveriam estar apoiando o Padilha, o SCAF apoiaram ele. Então, o Geraldo Alckmin tinha uma solidez de fundações, tinha uma estrutura muito sólida, e que ele muito pouco precisou rebater as críticas, né? Por exemplo, falta d'água em São Paulo. Não chove fazem 4 anos, tem que ser um pajé aí, para fazer chover, então chamar o Frederico de Marco para ver como que fazemos chover em São Paulo na Cantareira. Olha, muitos dias desse ano choveram em São Paulo, choveu em São Paulo e choveu bastante. Eu sempre perguntava para o pessoal, choveu na Cantareira? Não, não choveu na Cantareira. Então, é por isso. A desconstrução do Geraldo, praticamente, com esses candidatos que se apresentaram, era muito difícil. É melhor trabalhar com uma oposição fragilizada ou uma oposição equilibrada, em termos numéricos? A oposição é necessária, em qualquer que seja seu número. Se ela for pequena ou se ela for grande, sendo oposição, ela sempre incomoda. Mas a democracia é isso. A oposição traz à tona os seus defeitos, traz à tona as coisas que você não enxerga. Na gestão pública tem muito disso, né? Então, eu acho que a democracia é isso. A oposição traz o que você não faz, traz os seus defeitos. Então, você veja bem o seguinte, lá em Brasília, o PSDB é oposição ao PT. É uma maioria esmagadora, mas é uma oposição que incomoda. Aqui em São Paulo, o PT é oposição ao PSDB. Também é uma minoria, são 22 deputados, mais 3, 25, num total de 94. Então, também é uma minoria, mas que sabe incomodar, sabe buscar fase. Nenhum governo é perfeito, né? O que é governar? Governar é escolher, é optar, entre tantas necessidades, você tem que optar ao que você vai enfrentar. Então, sempre vai ficar coisa sem enfrentar. Então, a oposição é necessária e é sadia. As mais da semana. Beto pela Fé.
Segundo lugar na maratona do Guarujá mostrou o troféu ao prefeito Marcelo Barbieri e vereadora Edna Martins. Curso de sensibilização em questão de gênero vai até dezembro da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. A empresa Azul informa que continuará aterrissando no campo de Araraquara pelo menos até 21 de novembro. E depois? Marcelo Barbieri reúne técnicos do setor ambiental para discutir descarte irregular de lixo. O vereador Iachuda consegue com Coca Ferraz mais segurança na Castro Alves. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. O Roberto Massafera foi prefeito na década de 90. E nós começamos a ter deputado naquela época. Mas se olhasse um pouquinho para trás, na década de 80, finalzinho da década de 70, nós tivemos que emprestar deputado para poder levar algumas petições, algumas reivindicações da região de Araraquara ao governo. Hoje nós temos deputado, mas não temos o federal. Coca Ferraz, deputado federal, faz falta dentro da sua ótica municipalista? Faz muita falta, mas eu primeiro queria destacar essa verdadeira aula de política que nos deu o Massafera, né? Do que é a democracia, a importância da oposição, né? Oposição inteligente, obviamente, nós estamos falando disso, né? Então, o Massafera está de parabéns, deu uma verdadeira aula aqui de política, né? Para todos nós, uma verdadeira aula de democracia. É claro que faz falta, Polese. Faz falta não apenas no sentido de, como a população imagina, de trazer recursos para a cidade, né? Através de emendas e etc. Mas faz falta como representação da cidade. Quer dizer, a cidade de Araraquara, a região de Araraquara, que abrange o PRA, deixou de ter representação em Brasília. Mas continua sem representação, que nós também não tínhamos antes. E com a não eleição da Edna, né, nós acabamos continuando sem essa representação, que eu reputo de um momento difícil para a cidade. Eu reputo que seria muito importante ter um deputado federal. Dentro de meio minuto, eu queria perguntar para o deputado Roberto Massafera se na política é normal o fechamento de um ciclo. E mais do que o fechamento, se o fechamento desse ciclo representa a reabertura de um novo pacto social. Estamos nos aproximando do final do ano letivo de 2014. Mas como quando algo termina, algo novo se inicia, nós já estamos preparando 2015. Por isso, iniciaremos as inscrições para os alunos que quiserem vir e fazer parte da história do Colégio Progresso, aquelas famílias que buscam uma educação de qualidade para os seus filhos, podem vir nos visitar, conhecer o nosso espaço físico, nosso trabalho e fazer a sua inscrição pelo nosso site ou pessoalmente aqui no colégio. Será uma grande alegria podermos recebê-los para mostrar nosso empenho e a nossa dedicação com a educação. Deputado Roberto Massafera, curtindo a felicidade de uma reeleição, porque sempre motiva desgaste essa caminhada para colocar o nome sob julgamento do povo. Mas, mesmo assim, nesse fechamento de PRA, acredita no fechamento desse ciclo ou acha que pode reabri-lo numa boa, escancarando as portas da negociação regional? Não, eu tenho certeza que nós vamos continuar com o PRA, nós vamos continuar, enquanto eu estiver aqui, enquanto o Coca estiver aqui, nós vamos continuar nessa luta, né? A gente precisa abrir um pouco mais esse leque, assim, incorporando nisso São Carlos, Matão, que tem uma população grande, e num pacto político regional, né? Partido da região de Araraquara, não e até a região central, né? Porque hoje, você vê, eu precisaria ter 70 mil votos para estar eleito, 74 mil para estar eleito.
Eu tive em Araraquara 43. Então fui buscar 50 mil votos fora. 7 mil em São Carlos, 13 mil em Matão, 5 mil em Amentão. Eu sou da região. A Edna teve seus 40 e poucos mil votos e teve 30 mil em Araraquara e o resto fora. Ela precisaria de 60 e poucos mil votos para estar eleita. O João Faria teve 18 mil votos. A votação de 1.400.000 votos do Russomano permitiu fazer 6 deputados no partido dele. E ele ficou... O último lugar, que é um deputado de Catanduva, teve 22 mil votos. Então o João Faria ficou fora por 3 mil votos. Né? E o mais importante nisso tudo é que o Russomano em Araraquara teve quase 5 mil votos. Quer dizer, o Russomano, que teve 1.400.000 votos, não precisaria ter nada aqui. Os 5 mil votos que ele teve, ele tirou. Talvez o próprio João Faria tenha trabalhado pelo Russomano, calculando que aqui ele teria 20 mil votos, que fora aqui 30 mil, e seria suficiente. Então, o que nós temos que lutar? Manter esse espírito regional, mas saber considerar a região. Segundo, nós temos que lutar, são muitos partidos políticos, são 32 partidos políticos, e cada partido, para ter a sua representação federal ou nacional, precisa lançar candidatos. Né? Você fala, por que lançou? Tem que ter 30% de mulher, 70% de homem. Lança os seus candidatos, às vezes um candidato que sai para ter 5 mil votos, 3 mil votos, 10 mil votos, para ajudar a legenda a fazer. Né? Então, o Russomano com 1.400.000 votos puxou 6 deputados, sendo que o último teve 22 mil votos. Em compensação, tem algum partido que teve 350, 400 mil votos e fez um deputado que deve ter tido 50, 60 mil votos. Então, essa lógica é um pouco perversa. Eu defendo assim, quem é o mais votado? 1.400.000 votos, primeiro lugar. Quem é o segundo? É o que teve 500 mil, segundo lugar. Aí você vai classificar por votação, não por legenda ou por partido. E também uma redução de partido político. Nós, aqui em Araraquara, nós ficamos de 1968 até 1990 sem representação política. Mas, Polese, não esqueça, ficamos porque talvez o poder político local na época não tinha interesse. Aquela alternância de poder local, de ser prefeito, esperar, sair 4 anos, voltar depois de 4 anos, que nós tivemos uma sucessão, pode ser que os políticos na época não tivessem interesse que a gente tivesse. Porque até 68, Araraquara tinha Dr. Aldo Lupo e o Barbieri federais. Tinha Oswaldo Santos Ferreira, Amaral Gurgel, João Vernier de Oliveira, não sei o quê, 3, 4 estaduais. E São Carlos também tinha Dr. Pereira Lopes, tinha enfim, tinha um monte de deputados. Aí a representação de lá caiu, daqui também caiu. As mais da semana. Neste sábado, das 9h30 às 13h30, dia de adoção de animais no Parque Infantil. O deputado Edinho Silva diz que ministro Mercadante ajuda a continuar com linhas aéreas em Araraquara. O deputado estadual Roberto Massafera é eleito com 93.255 votos para o 3º mandato. O vereador Simeone, na tribuna da Câmara, reafirma números assustadores na prestação de conta da Prefeitura. Modernidade e remédio a problema crônico apontam contratação de OS, Organização de Saúde, como solução ao funcionamento aceitável da UPA. Coca Ferraz, reforma política urgente. Como pode alguém ter 1,5 milhão de votos e levar
meia dúzia, 10 pessoas que a gente nem conhece e com uma insignificância de votação. Isso tem que ser modificado? Eu entendo que sim, e defendo a reforma política. Eu concordo, para usar um termo jurídico aqui, ipsis verbis com o que disse o Massafera. Eu acho que quem tem mais votos deve ser eleito, né? Esse negócio de quociente eleitoral, eu não concordo muito com isso. Mas mais do que isso, né, Polésio, nós falamos há pouco disso. Você, o Massafera e eu. A questão do voto distrital. Nós temos que ter representantes da nossa região. Claro que essa região pode ser ampliada com a inclusão de São Carlos, por exemplo, a região central. Acho isso possível. Agora, voltando um pouquinho, né? Nós não elegemos deputado federal, elegemos 2 estaduais. Tá bom? E São Carlos, né? São Carlos não elegeu nenhum estadual e nenhum federal. Muitos candidatos, os votos foram pulverizados, digamos assim, e não elegeu ninguém. E você vê, o próprio Newton Lima, né, que foi prefeito, era um deputado com certo prestígio, ficou, se não me falha a memória, como 10º suplente do seu partido. Bom, mas até o último dia, antes da eleição, por causa da ficha suja, ele não tinha sido aprovado. Esse que é o detalhe. Isso prejudicou, né? Mas de qualquer forma mostra, e você tem razão, eu tenho razão, nós temos razão, nós que defendemos o PRA, que não adianta ter muitos candidatos porque você não elege ninguém. E aí a cidade sai prejudicada, a região sai prejudicada. Mas com muitos partidos não tem como não ter muitos candidatos. A grande realidade é que nós estamos conversando aqui sobre política, alguns pontos, só para mostrar que tem muito exagero. Exagero cujo fato gerador foi o golpe militar, para poder ficar no poder. Mais tempo no poder. E não ficou. Mas o nosso telespectador e a telespectadora estão percebendo o quão complexo é o sistema político e que precisa urgentemente de uma remodelação. Coca Ferraz, o Brasil tem jeito? Eu entendo que sim. Aliás, né, nós temos a nossa posição política, mas nós reconhecemos, né, que o Brasil, nos últimos anos, eu diria muito atrás até, tem experimentado um grande desenvolvimento econômico e social, né? Nós tivemos aproximadamente 30 milhões de pessoas que saíram que estavam abaixo da linha da pobreza e que passaram a viver melhor. Tivemos aí 30 milhões de pessoas, 40 milhões, que eram a classe pobre e passaram para a classe média. Agora, o que nós experimentamos nos últimos 2 anos, 3 anos, foi uma estagnação. A gente não sabe e não pode interferir nos acontecimentos lá no Distrito Federal. Mas tudo acontece e a federação existe por causa do município. O municipalismo não seria solução para esse país, Massafera? Seria e é a solução, né? Mas antes disso, Polésio, a solução é a educação. E quando me perguntam, mas qual é a sua proposta? A proposta é simples. Nenhum estudante que for à escola pode sair de lá sem aprender a ler e escrever. Mas ele tem que aprender a ler e escrever e entender o que lê. O que está acontecendo, nós estamos formando uma geração que lê, mas não entende o que lê. Então, é fundamental que o estudante, em qualquer nível, saiba ler e entender o que lê. Escrever também. E que ele saiba fazer conta. As contas são simples. É somar, subtrair, multiplicar e dividir. 4 operações. Se o Brasil investir maciçamente nisso, e se todo o nosso povo souber fazer essas operações elementares da matemática, e souber ler e entender o que lê, nós estaremos resolvidos. Calculo que nós vamos levar uns 20 anos ainda para acabar com o analfabetismo e acabar com essa má educação que nós temos em todos esses níveis aí. E por que eu falo isso? Porque, veja bem, o Plano Real, feito pelo Fernando Henrique Cardoso, acabou com a inflação. Quem ganha quando não tem inflação é o trabalhador. É o mais pobre. É o mais pobre. Porque no fim do mês, quando ele recebe, o dinheiro está lá. Quando volta a inflação, como voltou agora e está voltando forte, quem paga essa inflação? É o pobre. É o pobre. Porque o dinheiro dele, quando chega no fim do mês, ele já perdeu 5%, 7%. Eu estava conversando aqui com uma moça que ganha salário de R$1.000 por mês. Ela fala, doutor, eu vinha no supermercado com R$200 e saía com 2 sacolas cheias. Agora eu saio com uma só. A dona de casa é que sabe se tem inflação ou não. Se isso acontecer, se as pessoas souberem fazer conta, você, através do voto, que é de 4 em 4 anos, você elimina o mau governante.
Agora, vai levar tempo ainda, vai levar tempo. Nós temos, né, da mesma forma isso, você tem a questão de saúde, que é a questão de verba. Por exemplo, nós temos problema de saúde, temos. Problema de hospital, temos. O que nós temos que fazer? Investir maciçamente na educação e na saúde? Ótimo. Então não podemos fazer Copa do Mundo, fazer estádio de futebol do jeito que foi feito, tudo isso, porque nós investimos no supérfluo. A gente não pode ser metido à besta, né? Quer dizer, dar uma de primeiro mundo quando a gente tem gente aqui passando fome, não é por aí. Massafera, só para terminar. O município está sendo sobrecarregado. O presidente da República manda muito problema para ser resolvido pelo município, mas não manda dinheiro, não tem a renda. Claro que o município está com o prato na mão, com o chapéu na mão. Quando nós vamos terminar esse negócio de prefeito ter que fazer mais do que o cofre permite? Com a reforma tributária. Veja, do bolo de tributos que nós pagamos, 20% vem para o município, 30% para o Estado e 50% para a União. A União arrecada, né? E outra coisa, o que você arrecada do tributo tem uma coisa que chama imposto. O imposto ICM, IPI e tal, é dividido proporcional para a União, para o Estado e para o município. Imposto. A contribuição social, não, é só do governo federal. Então, o que aconteceu nesses anos? Se aumentou a contribuição social, se aumentou a arrecadação, dinheiro na mão do governo federal. E o município ficou à míngua. Todos os municípios, Araraquara, Matão, São Carlos, estão a pão e água, porque tem que sustentar a saúde, que o governo não manda. Tem que fazer a pré-escola, tem que sustentar a educação, que o governo não manda. Então, hoje ser prefeito é um sacrifício muito grande. Se não houver uma reforma adequada, nós não tem saída. Você pode pegar a chave do prefeito de Araraquara, vai lá no fórum, dá para o juiz, para o promotor, fala, toma em conta, porque não tem como tomar conta disso. As mais da semana. Júlio César Aparecido, servidor do DAI, é apaixonado por caravelas e mostra sua habilidade aos seus companheiros. De alma, corpo e coração, Márcia Lia, eleita deputada estadual, agradece o apoio da região. O vereador Édio Lopes questiona a precariedade do sistema de iluminação e discute custeio do melhoramento público. Alunas de terapia ocupacional da Uniara visitam o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, futuro campo de intervenção profissional. Escritor Inácio de Loyola Brandão com artista plástico Gino Savino, autor de livro lançado em Araraquara, tendo como homenageado o professor Fernando Passos da Uniara. Massafera, é sempre bom recebê-lo. O Coca, idem, são 2 professores, 2 cientistas políticos, 2 cidadãos que nós respeitamos. Precisa de mais gente com a índole, com moral e com o acervo de conhecimento e de ações proativas. Parabéns, Coca, pelo trabalho desenvolvido na política. Parabéns, Roberto Massafera. 3º mandato, não é brincadeira. A única coisa que eu lamento é que você não vai ter um companheiro na Câmara Federal, porque seria uma dobradinha importantíssima. Pelé Coutinho, meu filho. Coutinho fica sozinho, ou Pelé sozinho, não vai fazer nada. Porque o Durval, lá na ponta direita, não vai municiar o rei. Então, mesmo assim, nós confiamos no seu trabalho e sabemos que a região de Araraquara não vai ficar órfã. Que Deus te abençoe, parabéns. E todo o povo de Araraquara certamente tem muito respeito pelo seu trabalho. Prova disso é o 3º mandato. Que Deus te abençoe. Obrigado. Gente, foi muito bom conversar com esses 2 cidadãos, 2 agentes públicos, 2 políticos de alto coturno. Foi uma aula de política. E a gente espera que Deus continue nos abençoando e até a próxima semana, se Ele quiser.